nessa aula, né, que nós iríamos falar um pouco do pensamento político medieval, renascentista, enfim, as influências nas atuais categorias, nas atuais estruturas políticas. E eu queria começar um pouco, né, até pela minha formação, falando de um tema que é o direito penal do inimigo, mas meu foco aqui não são as peculiaridades jurídicas, eu só estou fazendo isso para chegar onde eu quero, por exemplo, que Hobbes e Kant, em Rousseau, em alguns pensadores que vão ser fundamentais para o que a gente vai tentar introduzir a partir de agora. Então eu sei que a tendência, pelo menos no início, é fazer analogia com aquilo que foi passado nas últimas aulas para vocês, aquilo que o Davi passou nas últimas aulas. Mas eu queria tentar pelo menos um pouco desenvolver algumas coisas um pouco. E então, quanto mais eu falar, mais fácil vai ser a gente poder debater, a gente conseguir comparar com coisas da realidade, com notícias, enfim, com o que for. E quando quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, então se ligam, né? Então, olha só, sem se apegar muito em peculiaridade jurídica, esse Günther Jacob é um professor alemão que ele vai vir com essa teoria de direito penal do inimigo, que basicamente ele já falava dele, essa teoria, ele mencionou pela primeira vez em 85, em um congresso em Frankfurt, na Alemanha, e ninguém ouviu muito ele. Basicamente, ele entendia que deveria ocorrer um tratamento para o cidadão e um tratamento voltado ao inimigo. Ele diz o seguinte: olha, com o avanço, com a complexidade do crime organizado, do terrorismo, com todos os avanços advindos da modernidade, ou pós-modernidade, como vocês quiserem chamar, né, as coisas ficaram muito complexas, de modo que o direito penal começou a ter muitas dificuldades para atingir alguns grupos de criminosos. Então ele começa a pensar, poxa, tem que ter um direito penal para o indivíduo que delinque e não foge muito da esfera do direito, para o indivíduo que furta alguma coisa, por exemplo, e tem que ter um tratamento diferente para um indivíduo que mata a vara, para um terrorista, para um membro de uma organização criminosa perigosa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma teoria tentando defender um tratamento diferenciado para quem foge bastante da esfera do direito, e ele vai justamente sustentar todo o seu pensamento em alguns pensadores políticos, que são o foco, né, dessa nossa aula. Então, esse professor alemão, Jacobs, ele primeiro fala isso em 85, em 89 em Berlim ele fala de novo, nunca dão muito ouvido para ele, até que depois do 11 de setembro, todo mundo começa a aplaudir, surgem adeptos entusiasmados desse tratamento ao inimigo, dentro do direito, e ele acaba ganhando uma posição que até então ele não tinha. Ele, que era um indivíduo famoso na Alemanha e em outros lugares, ele começa a aparecer no Brasil, né, nas graduações, começa a aparecer em todos os lugares, ele explode. Então, esse pensador ele vai tentar sustentar isso primeiramente em dois, em Hobbes e em Kant, que são as concepções que ele vai adotar. E aí ele vai entender que esses dois, que o Hobbes e o Kant, nas estruturas de pensamento deles, nas obras deles, vai entender que esses dois eles defendem um tratamento para um cidadão e um tratamento para um inimigo. Um modo de se punir o cidadão e um modo de se punir o inimigo, que seriam mecânicas de funcionamento diversas, né? E já Rousseau e Fichte ele vai entender que são muito radicais. Mesmo o Jacobs, que é um cara entendido como radical e altamente criticado na doutrina e mundialmente, ele entendia o Rousseau como radical, como sendo um cara muito radical, que já é um indicativo de muita coisa, né? Então, basicamente, esse direito penal voltado ao inimigo, ele seria preventivo. Como assim preventivo? Ele não está preocupado exatamente com o que aconteceu, mas com aquilo que pode, talvez, ocorrer. Por exemplo, terrorismo ou algum indivíduo suspeito. Então, a categoria é a periculosidade. É o perigo que um indivíduo pode representar, que um indivíduo representa. Não é a culpabilidade, né? Que é aquilo que já ocorreu. Lembrando que um dos precursores da culpabilidade foi precisamente Aristóteles, né? Então, como é que seria esse tratamento ao inimigo? Seria um indivíduo que ele comete delitos mais gravosos.
ele seria um tratamento que ele teria suprimido alguns direitos e garantias fundamentais, alguns direitos constitucionais, e ele, em última instância, ele seria destituído do status de pessoa. Ele seria considerado não pessoa, ele não seria um sujeito de direito, mas um objeto de direito. E aí é claro que vai ser duramente criticado quanto a isso. Então ele vai defender procedimentos emergenciais de guerra dentro do direito. Ele vai falar que o próprio direito tem que ter um tratamento de guerra para alguns indivíduos que são inimigos, né? E seria um direito penal do autor. Como assim direito penal do autor? Isso é um termo técnico, né? É porque o que importa não é o fato, é quem a pessoa é. É exemplo do nazismo, por exemplo. O delito ele é sintomático, ele é só um sintoma daquela degeneração moral do indivíduo. Então o problema não é matar, é ser homicida. O matar é só um sintoma desse indivíduo que seria homicida. Mas é a mesma coisa? Não. Porque, por exemplo, se eu falo que você é um homicida e eu convenço todos que você é um homicida e que existe necessidade de te abater, que você é um indivíduo perigoso, então isso já acaba sendo suficiente dentro dessa lógica. E aí nós temos vários problemas, né? Então, para começar, quem exatamente é o inimigo? Quem que é esse inimigo desse tratamento diferenciado? É tudo muito vago. O Jacobs vai usar alguns contratualistas, especialmente o Hobbes, e ele vai colocar, olha, o inimigo é aquele indivíduo que ele foge do direito, é aquele indivíduo que ele sai de modo duradouro ou permanente do direito, é aquele que trucida o pacto social. Ele vai falar muito do pacto social. Olha, aquele indivíduo que ele não quer participar disso tudo, ele não pode ser tratado como sujo. Se ele está violando o pacto, ele não quer participar disso, ele é uma ameaça ao Estado, é preciso abatê-lo. E aí ele vai usar dezenas e dezenas de pensadores políticos para justificar essas estruturas de pensamento. O que, embora seja algo de muitas críticas e de algum debate que a gente pode tentar fazer, muitos aplaudem. Inclusive, isso é o que vigora na América Latina. A América Latina sempre aplicou esse DPI, esse direito penal do inimigo. Esse direito penal do inimigo, inclusive, é a regra no Brasil, não é a exceção, como edificou o Jacobs em um outro contexto, né? Então, aqui a gente já se depara com essa eleição dos inimigos, que é muito obscura, tão incerta quanto arbitrária, né? Quem é um inimigo? Quem é que... Eu falei que é um indivíduo que trucida o pacto social, mas o que é um indivíduo que trucida o pacto social? Para vocês. O traficante. Então, o traficante, sem dúvida, é um dos inimigos do Brasil, no nosso imaginário, sem dúvida. Quem lembra daquele, por exemplo, o matemático que você escreveu? Você lembra? Vocês lembram? O que foi abatido com um helicóptero, que é atirado. Ah, sim, traficante matemático. Sim. Então, todo mundo, muita gente aplaudiu, né? E a operação foi considerada um sucesso, porque aparentemente não feriu outras pessoas, né? Então, por exemplo, se legitima o abate desse inimigo, como não causou nenhum dano grande em outros, não é considerado um sucesso, menos um, né? Então é um exemplo de inimigo. Alguém tem outro exemplo de inimigo? O menor infrator. Perfeito. E os exemplos, eles vão se moldando conforme o contexto, conforme, enfim, as estruturas que vão criar o inimigo, que vão instigar o medo, que vão instigar essa paranoia para se legitimar, para se criar a sensação de que é preciso abater o inimigo, elas não modificam muito. Os inimigos, sim, os inimigos eles variam conforme a história, mas a mecânica de pensamento é basicamente a mesma. Então, por exemplo, atualmente é defensável que alguns manifestantes, os black blocs, enfim, isso vai variando conforme o tempo. Só que a gente percebe sim que existe um tratamento diferenciado com esses que em algum momento são considerados inimigos. E para se moldar esse imaginário, é claro que hoje em dia, por exemplo, alguns mecanismos influenciam muito, como a grande mídia, por exemplo. Né? Então, se utiliza muito uma retórica que é a retórica da necessidade. A gente tem que convencer de que existe uma necessidade de acabar com aquilo, que aquilo é um grande mal. Por exemplo, se convence de que esses traficantes são responsáveis
por toda sorte de delitos, que eles maximizam a criminalidade, que é bastante frágil em alguns aspectos, mas enfim, existe sempre todo um discurso legitimante no sentido de tornar essa destruição gloriosa e honrável. Então, esse direito penal do inimigo, esse tratamento diferenciado, ele sempre vai usar palavras muito grandes, muito gloriosas. Defesa da unidade, defesa do Estado, segurança nacional, segurança cidadã, é tudo coisas muito bonitas, muito grandes para tornar aquilo bonito, aquilo glorioso, aquilo honrável. Né? Então, essa retórica, né, que é utilizada, muitas vezes essa necessidade, muitas vezes ela acaba não só criando inimigo, como tornando a sua destruição boa no imaginário de todos, de quem engole essa edificação teórica. Mas não rara essa noção de inimigo, ela simplesmente reflete alguns elementos indesejáveis para uma certa visão de mundo. E algumas vezes meramente um bode expiatório. Né? Por exemplo, no passado, as bruxas podiam ser acusadas de tudo. Era fácil criar alguns inimigos, né? Mas com alguns processos de desencantamento e uma série de mudanças, hoje não é tão simples elencar um inimigo qualquer. Você não pode falar hoje de uma bruxa ou atribuir causas de modo irresponsável. Então, às vezes, a gente não tem grande inimigo. Nós não temos realmente terroristas no Brasil, enfim. E às vezes sobra para quem? Na falta de grandes inimigos, às vezes sobra o quê? Um candidato a inimigo residual, né? Que é o delinquente comum. Como a gente não tem grandes inimigos, ou temos poucos, né? Acaba que nós somos bombardeados com a figura de pequenos inimigos. Por exemplo, toda hora vai ser noticiado na televisão alguma coisa, um roubo, ou um menor que cometeu alguma coisa, e a gente fica com ódio daquilo. A gente, porra, mais um, esses caras têm que sumir, não sei o quê. Então a gente é incutido, a gente é influenciado a acreditar que são esses pequenos delinquentes que são a causa, né, dos nossos problemas, que são as grandes causas, que são os monstros, que precisam ser abatidos, né, existências carnívoras, que não conhecem a lei da razão, que maus para alguns, né? E aí legitima o extermínio deles. Né? Claro. E o medo está sempre presente, sempre existe criar um medo, a gente cria uma emergência, a gente apresenta uma emergência e pronto. A gente convence as pessoas de que essa emergência é um perigo e pronto, podemos resolver. Por isso que o direito penal do inimigo, ele é prospectivo, ele não é retrospectivo, ele quer agir antes. Agora, interessante que o Guilherme falou da bruxa. Quem lembra daquele caso da mulher do Guarujá? Ela foi acusada precisamente de bruxaria. Não está tão ultrapassado. Não está tão ultrapassado. Alguns impressionantemente, né? E semana passada o Yuri, que está ali filmando a nossa aula, ele causou uma certa celeuma aqui nos meios de comunicação da cidade, porque, esclarecendo, ele é estudante de artes plásticas aqui da universidade mesmo. E ele fez um trabalho de uma intervenção artística, intervenção urbana, a respeito dos linchamentos. Criou uma... Arthur Barry, o autor que você se baseou, Yuri? Barry. Você que botou Você Se eu falar alguma coisa correta, você me corrija. Você deveria até estar na frente da câmera agora. Mas ele... Foi um trabalho que eu estava fazendo de fotografia. Na verdade, foi uma intervenção que eu fotografei para usar as fotografias como um trabalho fotográfico, que eu ainda estou trabalhando nelas. Mas a ideia da intervenção foi fazer uma trouxa ensanguentada, que foi esse objeto, esse trabalho da trouxa ensanguentada é um trabalho do Arthur Barry, que ele fez na década de 70. Fez em vários estágios, mas esse especificamente que eu me inspirei ele fez em Belo Horizonte, e ele desovou umas 15 trouxas mais ou menos perto de um rio, e ele quis evidenciar na época que, por alguns, acho que até hoje acontece isso, né? Muita gente não sabe do nível de caos que o país se encontra ainda. Tu acha que está tudo bem e tudo mais.
E na época acontecia isso ainda com muitas pessoas. E aí ele pegou essas trouxas todas e jogou no rio para evidenciar todas as pessoas, os repórteres, intelectuais, artistas que eram presos, torturados, assassinados, e depois disso tudo o nome deles era limpado dos registros como se essas pessoas nunca tivessem existido. Então ele jogou isso tudo lá para evidenciar isso, porque os trabalhos deles sempre são muito fortes em relação à contestação da realidade, principalmente política e social, sempre voltado para esse campo. E aí eu peguei essa ideia da trouxa, fiz a trouxa no segmentário e amarrei ela no poste, fazendo uma alusão ao primeiro caso, não o primeiro caso assim, mas o primeiro caso polêmico que caiu na mídia, que todo mundo começou a falar disso, que foi daquele rapaz de 16, 17 anos mais ou menos, acho que o nome dele nem foi divulgado porque ele é menor de idade, e foi acusado de roubar bicicleta, fazer roubo ali no Flamengo, ali no Rio de Janeiro, e aí um grupo de justiceiros da moto, que se denominaram assim, e pegaram ele, agrediram, cortaram a orelha dele e prenderam ele pelo pescoço no poste. Acho que todo mundo lembra disso, né? Com um cadeado de bicicleta. E foi por isso que eu peguei essa trouxa e amarrei ela no poste com uma corda. E aí eu fiquei. Depois que a gente fez isso, Davi me ajudou. Professor! Eu tenho cúmplice. E aí eu amarrei ela e depois das 6 horas da manhã fiquei esperando para ver o que rolava em relação à reação das pessoas que passavam por ali. Não sei se todo mundo viu as fotos onde eu amarrei, foi logo na entrada da UFS, naquela do lado do posto, na travessia ali, da Fernando Ferrari. E eu fiquei tomando conta, assim, de 6 até umas, não sei, 8 horas, passaram muitas pessoas ali e ninguém... Cara, a maioria das pessoas nem olhou direito. Algumas pessoas olharam meio assustadas assim, mas não tomaram nenhuma atitude. Aí lá para as 10, para as 8, alguma coisa assim, saiu umas 3, 4 pessoas de dentro da UFES. Aí que eu vi que ia começar a gerar a polêmica que eu queria gerar. Mas foi interessante porque essa primeira parte das pessoas não terem dado atenção foi a parte que me surpreendeu e que mais me interessou dentro disso. Estou tentando associar isso às fotos que eu tirei. Que depois eu fiquei refletindo isso quando eu vi, a gente está muito acostumado a ignorar as coisas feias da sociedade. Inclusive, antes dessa intervenção, eu tinha feito um trabalho com moradores de rua que abordava justamente isso. A invisibilidade do que é feio para a gente na sociedade. Então, a violência é feio, o morador de rua é feio, corrupção a gente também esconde. A gente muitas vezes nem pensa nisso durante o nosso dia. Então a gente está acostumado a esconder isso. Isso eu vou abordar bastante, né, nesse trabalho da parte fotográfica. Aí e também pelo individualismo das pessoas, né? Assim, o Davi viu, eu postei algumas fotos que eu acho que dá para ver com detalhe, que ficou muito realista, um cadáver enrolado numa trouxa. Eu, inclusive, fiz questão de pegar um pedaço de carne de boi, um fígado, e cortar por baixo da trouxa para ficar parecendo que era uma pessoa meio retalhada. E aí as pessoas passavam por ali, olhavam, iam, ou ficavam mais tempo olhando assim. Umas 4 ou 5 pessoas olharam mais tempo e foram embora. O resto, quando não olhou, só virou o pescoço assim e continuou andando. Isso me chamou a atenção porque eu pensei, caramba, bicho, podia ser uma pessoa que estava ali dentro, as pessoas estão indo levar o dia delas numa boa, do jeito que ficar guardado como estão indo. E aí, aí já saiu as pessoas da UFES, olharam, assim, chamaram a polícia. Aí a polícia chegou uma viatura com 2 policiais, eles olharam assim, não sabiam muito bem o que eles faziam, o que eles iam fazer, aí chamaram outra viatura, aí veio outra viatura com mais 2 policiais, aí ficaram os 4 olhando assim, aí chamaram o corpo de bombeiros, aí veio o corpo de bombeiros. Aí que quando chegou o corpo de bombeiros, que o rapaz foi lá e abriu e viram que era espuma, que tinha as vísceras de boi lá dentro.
E mesmo assim, um pouco depois disso, ficou uma galerinha indo em volta olhando para ver o que era. Aí que foi interessante, que eu acho que as pessoas começaram a entender, né? Não é um corpo, por que isso está aqui então? Aí, inclusive, foi um policial que falou, olha só, isso está amarrado num poste, pode ser protesto. Aí eu estava no meio da confusão lá na hora. Eu comecei a fotografar de longe, aí quando eu vi que estava chegando um pessoal ali, eu cheguei desentendido no meio, assim. E aí o pessoal começava a falar, a senhorinha até falou assim, isso deve ser que esses meninos que vêm lá da serra para as noitadas aqui. Tem bastante coisa para trabalhar agora. Enfim, eu acho que eu nem ia me pronunciar a respeito do trabalho depois, mas depois que eu vi a discussão que gerou, muita gente que não entendeu, às vezes ficou falando, isso deve ser um desocupado, e acho que um rapaz que faz isso tem que ser preso. E aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim, eu não vou me desgastar para ficar tentando mudar a cabeça dessas pessoas, mas eu vou dar o meu parecer do trabalho, vou dar uma explicação e pronto. Não vou ficar quebrando cabeça com ninguém em rede social, discutindo para mostrar por que é assim e por que não é assim. E aí foi isso. Eu, inclusive, entrei em contato com um jornal e depois que entrei em contato com eles, vários outros vieram procurar e eu dei a mesma explicação para todos. Uma vez ou outra lembrava de algum detalhe diferente para falar, mas no geral foi isso. O trabalho foi esse. E agora eu estou trabalhando nas fotografias, não sei como que eu vou apresentar elas ainda. Vai falar. Não, só o que eu queria expor aqui no meu comentário é assim, o sentimento que eu tenho do que ele falou é quem se importa, né? O que entra exatamente no direito penal. Fica isso assim, todo mundo aqui sabe que eu passei, não sei se chegou ao conhecimento do senhor, eu passei na universidade semana passada e isso é uma coisa que grita dentro de mim, quem se importa? Será que alguém se importa? Eu fui discriminada, destratada dentro do RU em relação, porque eu almoço ali e levo meu filho de 7 anos para almoçar. E aí fui tentar me colocar para fora do RU por diversas vezes, mas na quinta-feira, né, especificamente, assim, a nutricionista me abordou de uma forma totalmente ignorante, coerente e tudo mais, agressiva. Assédio moral mesmo, e tudo que o senhor pensar de negativo ela fez comigo dentro do RU. O RU parou, as pessoas, né, ficaram chocadas, eu ali me manifestei, eu dei um grito ali, um clamor que saiu dentro de mim, quando eu vi o meu filho chorar, e ali era, né, não é querendo assim, querer fazer sensacionalismo, mas era um prato de comida sim, entendeu? A verdade era essa, que ela não queria, né, e aí aconteceu aquele fato dentro do RU. E aí foi procurar meus direitos, fui nos órgãos aí, políticos dentro da UFES, e aí no mesmo dia o Conselho Universitário teve que votar a resolução, fazer a lei em favor das mães levarem os filhos para dentro do RU na gratuidade. As mães que são assistidas, né, pela assistência estudantil. Então assim, o meu grito, quando eu gritei para aquela mulher e falei, me respeita, quem estava lá viu, quando eu gritei foi o quê? Um clamor que saiu dentro de mim, porque eu sinto que as pessoas não se importam. E algumas pessoas até riram do que estava acontecendo comigo, a Fabiane viu, e ela também questionou com aqueles que estavam vindo da minha situação, porque não conhecem a realidade, não sabem o que é fome, né? Nunca passaram, etc. Mas assim, o que mais grita em mim é isso. Quem se importa? Será que alguém se importa com você? Com outro? Né? Eu percebo que não tem isso. O ser humano é muito o que ele falou, individual. Você vê uma coisa acontecer e nada faz. Tinha 2 assistentes sociais dentro do RU, viram o que aconteceu, mas por que não se meteram? Porque estavam no horário de almoço. A legislação fala que elas não estavam no exercício profissional. Elas estavam no horário de almoço, então não poderiam agir, não poderiam intervir, não poderiam vir, né, procurar saber, está precisando de ajuda, está acontecendo alguma coisa, né? O lado humano do negócio não tem. Quando eu fui na ouvidoria reclamar, o rapaz, no primeiro contato, me tratou,
situação, né, me ouviu, minha denúncia, mas um âmbito político, burocrático do negócio. Ele estava me justificando a situação no lado político do negócio. Quando ele lembrou que ele tinha um filho de 6 anos, e aí ele se perguntou, eu tenho um filho de 6 anos, será que se eu quisesse trazê-lo para almoçar? Aí o rapaz falou, você teria que pagar R$4,50. Ele abaixou a cabeça, professor, e começou a chorar. Eu nunca vi um chefe, um homem, né, de 30 anos de serviço aqui chorar. O homem chorava igual uma criança. Por quê? No primeiro momento me tratou no profissional. Quando ele pensou, se colocou no meu lugar do que eu estava passando, né, aí ele levou o negócio para o lado humano da coisa, aí ele chorou e falou, não, você não está errada, cara. Você está certo, você vai lutar pelos direitos do seu filho, como é de tantas mães, né, daqui da universidade e em outros lugares. Então, assim, eu vejo que as leis, a burocracia, o papel, está muito falando antes da cidadania do ser humano. Então, fica essa questão, você vê uma situação, uma violência, uma pessoa ser xingada na rua, ser espancada, ser assaltada, e você vê sangue, mas você passa direto. Você não prefere nem mexer, nem vou mexer, Deus me livre, você é macumba, tipo assim, alguma coisa, entendeu? Você for uma pessoa morta, entendeu? E foi uma das coisas que a imprensa publicou a respeito do trabalho da Não, você passa direto, você passa direto, a macumba, Deus me livre. E se tem uma pessoa ali, uma vida, não sei, as pessoas não pensam, preferem, não, vambora, passa direto. Eu vou tomar um pouquinho mais do tempo do Guilherme, porque você mencionou que havia assistentes sociais a respeito Então da você... E todo mundo, quando se gradua, faz um juramento. Ninguém lembra do juramento. Eu lembro até hoje dos 2 juramentos que eu fiz, por causa das 2 graduações que eu fiz. Olha, é um compromisso ético que você faz, é um compromisso consigo mesmo. E ninguém lembra. As pessoas lembram dos direitos, Mas dos todas as deveres que pessoas estão na fazem legislação. o juramento? Todas as pessoas, vocês fazem. Como eu não conhecia essa parte, assim como médicos no posto de saúde também falam, não sou obrigada a te atender. E aí eu até trouxe isso aqui para as meninas, que ela falou com meu esposo, que ela não era obrigada a atender. Mas aí eu não sabia dessa parte, porque se eu soubesse, eu ia falar, e o juramento que a senhora fez? Existe um Então, esse conhecimento, a falta de conhecimento leva a gente a pegar na minha vida. Porque né, a gente saber das coisas... Mas não é tanto a falta de conhecimento, é o fato de que o compromisso ético da própria pessoa foi deixado de lado. Agora você tem fato material para trabalhar agora, hein, Guilherme? Então. É o que ele está falando. Sem te cortar aí, mas você falou aí do inimigo, aí você falou do inimigo o marginal, né? As pessoas que já estão aí à margem, né, da sociedade. E aqueles que estão dentro das leis, né, como os políticos. Então, vai depender do que você entender por inimigo. E aí a gente vai ter um grande problema, porque esse inimigo que eu me refiro, que é o hostis de Catos, que é aquele inimigo declarado pelo Estado, é o inimigo que o Estado vai entender como inimigo. Ele que postulou, né? Ele que postulou. Porque é ele que tem o poder punitivo, tem o monopólio da violência. E aqueles que estão lá junto com eles. Hein, professor? Aí se eu pego... Não, vocês, a sala, o mundo. Aí se eu mato aquela mulher, o que aparece? Não, porque assim, eu gritei. Quem estava ali viu como que eu fiquei desesperado quando vi meu filho chorar, com um prato de comida na mão, o negócio foi feio. E aí se eu mato aquela mulher, garro no professor, eu ia matar de tudo ódio. Aí aparece o quê? Aí você vê na universidade. Gente, não é engraçado. Universitária mata, nutricionista, não, quem vai falar isso? Não vai falar. Não, vai falar que eu, né, matei inocentemente, a mulher estava fazendo exercício, ele estava trabalhando e coitada, entendeu? Aí eu vou, né, vou presa e passa batido o negócio. Então, mas ninguém quer saber o contexto. Então, todos têm uma história. Aqueles tantos que estão ali presos, encarcerados no formigueiro, eles têm a sua história também. E eu não queria ter entrado muito nisso, não, já que o Yuri, né, muito bem colocou, é um pouco paradoxal o paradigma do inimigo com a ideia da invisibilidade. Porque alguns vão falar, por exemplo, que o traficante, na verdade, não é inimigo. Para alguns é, só que além desse tratamento de inimigo tem uma outra perspectiva que é muito distinta, que é a da invisibilidade, que é do deixa lá.
resumindo o que os dois colocaram, ou comentando isso, é muito fácil a gente viver ignorando a dor e a situação do outro. É mais fácil a gente se prender na nossa bolha e ignorar tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é uma fissura, as nossas estruturas de pensamento, tudo aquilo que é feio, né? A invisibilidade do que é feio. Que é uma outra perspectiva que também tem conexões sim com o paradigma do inimigo, mas em alguns momentos parece um pouco contraditório. E a gente consegue ver ambos ao mesmo tempo. São muitas perspectivas. A do inimigo é uma delas. Nos seminários que eu apresentei, junto com o Davi, no seminário de pesquisa social, a minha perspectiva não foi tanto a do inimigo, foi a da dialética, Estado de Direito e Estado policial. Que se tivermos tempo, eu tento introduzir alguma coisa, mas são estruturas muito diversas. São muitos esses paradigmas e as formas de se abordar as coisas. Tem, por exemplo, o paradigma do risco, que é muito similar em alguns aspectos ao do inimigo, mas que é distinto do que eu gostaria de apresentar com esses pensadores de agora, né? Licença, Guilherme. Em relação assim, a essa eleição do inimigo, a gente fazendo assim, uma análise daquelas manifestações de junho de 2013, a gente pode considerar que a sociedade está começando a encarar o Estado, em questão política e tudo mais, como inimigo? Sim, mas não exatamente nessa categoria que eu estou apresentando. Porque como eu estou apresentando, esse inimigo não é um inimigo qualquer, é um inimigo que é declarado pelo poder punitivo e que é abatido pelo poder punitivo. Então, o grande monstro, né, sempre foi o Estado, em termos inclusive obesianos. É ele que vai... Leviatã. Falei o quê? Você falou um grande monstro, mas pessoal a gente já leu o livro de Jó aqui, a descrição do Leviatã. 40, 41. Uhum. Então, nessa perspectiva, esse Leviatã, o que seriam os criminosos? Seriam pequenos monstrinhos que vão ser abatidos pelo monstro colossal, pelo monstro que é descrito pelo Hobbes como o Deus imortal, abaixo do Deus imortal, ao qual devemos nossa paz e defesa, pois tamanho é o seu poderio. Né? Então é uma entidade que ele vai sequestrar o conflito. Como assim? Em um dado momento, o conflito entre eu e o Davi, nós brigamos aqui, eu matei o Davi. Em um dado momento, isso agora... Por causa da roupa. Isso agora não... Isso não diz respeito mais a nós. De repente, a vítima é afastada, a vítima real é afastada, a família dele e tudo mais, e aparece uma vítima fictícia, que é o Estado, que vai ser a entidade legitimada a conter esse adicional de violência. O Estado vai colocar, ó, eu sou o único legítimo a conter tudo isso. Na realidade operacional, especialmente da América Latina, a gente percebe que essa influência não rara, ela somente agrava, maximiza toda a sorte de danos, dores e sofrimentos. Então é complicado o quanto, a quantidade de poder que a gente vai ceder a essa entidade retórica, que é sustentada por alguns recursos legitimantes, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, eu escrevi alguns livros, meus últimos que eu escrevi foram de criminologia e filosofia política, e em todos eles eu toco a problemática do inimigo. Então é bom frisar que sobre esse estigma, né, a gente tem todo um trabalho no sentido de instigar o medo e o temor, de modo a promover algo extremamente conveniente, que é essa paranoia, característica desse teatro que vai selecionar o inimigo e presentear ele com máscaras irrecusáveis. Por que irrecusáveis? É o Estado que está conferindo. Não é, eu não quero ser o inimigo. Não importa. Você vai ser. Então, assim foi no passado, com o hereges, feiticeiros, curandeiros, bruxos, detentores, negros, indígenas, judeus, alcoólatras, religiosos, ateus, prostitutas, enterros, adolescentes, e a lista é grande, né? Então, a história da humana ela foi repleta desses inimigos declarados, construídos, subjugados pelo Estado, né, ou pelo poder dominante. E qualquer indivíduo que desperte atenção do Estado vai estar sujeito a receber esse estigma, esse rótulo, essa etiqueta, não é? Algo opcional, né? E muitas vezes isso é só aquilo que é estranho, aquilo que não é entendido. Por exemplo, aquele indivíduo ali, a gente não entendeu o que ele fez. Esse indivíduo está tentando tumultuar a ordem, ele está abalando a segurança nacional. Alguém pode entender isso. Tem gente entendendo os manifestantes como membros de organização criminosa, colocando inúmeros delitos nele. E aí se torna... Não seria nenhum espanto, por exemplo, talvez em um contexto um pouco diferente, com mais pessoas, que o Yuri fosse entendido como um membro de uma organização criminosa, porque a gente viu isso. Eu atuei tentando ajudar nessas prisões arbitrárias que ocorreram aqui nos protestos, e a gente via pessoas presas por delitos absolutamente forjados pelos intérpretes. Desacato, desobediência, isso sim, só
coisas muito válidas e muito fácil de serem instrumentalizadas. E São aí- delitos coringas, né? e aí Tem gente fala- querendo queriam, né, colocar eles como terroristas, que são os terroristas, que estão atentando contra a ordem, contra a defesa da unidade, a defesa da sociedade. Sempre coisas muito abstratas, quando não esquizofrênicas. Por isso falaram, né? Que esse cara tinha que ser preso. Sim, Que você tinha que ser preso. atentando contra alguns costumes, contra a nossa sociedade. É o diferente, é o estranho. O Zaffaroni, que é o ministro da Suprema Corte Argentina, que ele é provavelmente o que melhor toca atualmente esse tema. Eu vou até passar esse livro aqui dele, que é o principal dele, se não quiser dar uma olhada. Ele inclusive fala bastante Hobbes e Kant, estava mostrando do Davi. Agora eu perdi. Pera aí. Então, foi. O Zaffaroni e a Suprema Corte. Só um segundo. Fala bastante disso. Enfim, assim, ele sempre foca, né? Tem um inimigo, o inimigo é sempre o outro, aquela existência delinha, aquela existência que a gente entende muito bem, né? Nesse cenário, por exemplo, do Sniper, o que aquele cara está fazendo ali? É sempre o outro, diferente. E muitas vezes o diferente é aquilo que a gente não entende, né? É aquilo que colide com os nossos valores estruturais, estruturantes hegemônicos, que são refletidos no Estado, né? Porque o Estado ele tem uma mecânica excludente, reducionista e, consequentemente, discriminatória. Porque se é algo reducionista e excludente de alguns elementos, acaba sendo discriminatório com esses elementos. Por exemplo, voltando para a questão da invisibilidade, a gente tem uma certa invisibilidade no massacre dos extremamente vulneráveis, como a juventude pobre e negra. Nessa palestra do segundo seminário de pesquisa social, o Jorge, ele comentou, ser pobre e negro é ser negro duas vezes. Em termos criminológicos, a gente chama isso de camadas de vulnerabilidade, alguns chamam, né? Por exemplo, o ser pobre, que junto com algumas outras características, torna o indivíduo mais vulnerável ao poder punitivo. Quem são os extremamente vulneráveis atualmente? Juventude pobre e negra. O que significa essa vulnerabilidade? Significa que o indivíduo é muito fraco frente ao poder punitivo. Quanto mais vulnerável, mais suscetível ele ser engolido pelo poder punitivo. Quanto mais blindado, quanto mais poderoso, mais difícil. Inclusive o Zaffaroni, que é esse professor argentino, ministro do transporte, ele vai falar que geralmente quando um blindado vai preso, na verdade é porque ele lutou contra outro blindado, é tipo uma briga de piratas. É um poderoso que colidiu com os interesses do outro poderoso, e aí esse poderoso foi encarcerado. É uma briga de VIPs. E aí um VIP perde. Guilherme, quando você falou aí do pobre, né, dessa juventude pobre, negra, aí me veio à memória uma forma de abordagem policial de um branco e de um negro. É visível a diferença. Totalmente Todo distinto. mundo sabe que existe a diferença. Olha, Uma notícia no jornal, né, de um branco, né, rico que comete algum crime. os próprios comentários, depois Os das comentários, notícias, a notícia todo o grande, né, do branco e do negro é muito diferente. Cometeu crime também, mas a mídia, as pessoas não passam essa imagem que ele cometeu crime. Está com problema psicológico, né, ou financeiro e tudo mais, tem distúrbio. E o pobre não, é favelado mesmo, é bandido. A gente sente isso. Olha, eu não sei se eu deveria comentar isso aqui, né? Isso é pessoal, né? Mas todas as vezes que eu fui abordado pela polícia, muitas vezes de modo bem ignorante, falando em termos deles, né, na verdade criminoso, eu estava vestido de um modo que no imaginário deles é um imaginário não de um cidadão de bem, Não muitas adequado, vezes de né? sandálias, de boné barreta, às vezes com amigos negros. Eu nunca fui abordado assim, jamais. Jamais. Quando eu passo com uma ou com outra, é visível isso. Metade do dia eu estou de terno, a outra metade eu estou com outro vestimento. Até se isso já é perceptível, essa enorme diferença, imagina. É um tratamento diferenciado. Tudo depende de quem você é. Né? Não, porque as pessoas não querem saber o seu ser, quem você é. Não querem saber. Ele já te olha e já te recorta, entendeu? Te joga pra lá ou te joga pra cá.
Aí uma pergunta para eu complicar um pouco. Só um segundo, eu divulguei até há um tempo atrás uma notícia de um delegado que ele comentou que ele agia conforme o faro que ele desenvolveu ao longo dos tempos. Mas pessoal, mas o que significa isso? Ele fala, eu olho pela roupa e eu já sei. Esse é o cara que tem o poder, né? Que vai decidir quem é e quem não é criminoso. Que tem o poder na mão, né? Naquele momento ele representa o Leviatã. Só para evoluir um pouco, eu tinha muito mais citações lá, eu tentei enxugar bastante e colocar só aquelas fundamentais. Aqui uma do Rousseau, olha só. Todo malfeitor que ataca o direito social torna-se por seu crime rebelde e traidor da pátria. Cessa de ser seu membro ou violar suas leis e pratica inclusive a guerra contra ela. Assim, a conservação do Estado é incompatível com a dele, porque assim que os dois pereçam. Ele rompeu o tratado social, portanto não é mais membro do Estado. Ora, ele deve ser punido pelo exílio como infrator do pacto pela morte como inimigo público, pois tal inimigo não é uma pessoa moral. O direito de guerra é matar o vencido, tem esse direito de matar inclusive para servir de exemplo, exemplificativo. Somente a perigo não pode conservar sem perigo, periculosidade. O indivíduo não precisa ser culpado de algo. E culpabilidade, inclusive, como eu falei, Aristóteles é um expoente do gênero, basta ser perigoso. Representar. Perigoso para quem? Perigoso com que critérios, né? Então, aqui mais uma dele. Quando vários homens indivíduos considerados como um só corpo, eles têm uma única vontade, relacionada à preservação comum e ao bem-estar geral. Essa unidade, esse discurso da unidade, gera uma ideologia de defesa da unidade, que gera uma ideologia da dominação e do poder. Essa unidade, ela passa a ser a totalidade. Então, edifica uma unidade que protege alguns valores, que tem a segurança de alguns valores, e essa unidade vira totalidade. O que for alheio a essa unidade é repelido, porque é o outro, é o estranho. Aí tá fora. Tá fora. São peças que não se encaixam muito bem nesse arquétipo. Aí guarda-se essas. Sim. Ou mata ou guarda. Exatamente. Se matasse, se rejeitasse absolutamente tudo que fosse contrário, obviamente que o sistema não daria muito certo. Teria uma revolta, teria uma desconstrução. Então, é algo que a gente já debateu algumas vezes. Existe a aceitação de uma aceitação muito simbólica de alguns elementos alheios para falar que funciona. Né? Passar essa imagem pra gente, né? Para passar que funciona, para passar que é uma democracia, para passar outras coisas. Você dá um dedinho para preservar a mão, por exemplo. Então, enfim. Essa questão de se instituir um inimigo, quando você diz do estereótipo, assim, né, que você fez a citação do delegado, que ele falou, eu vejo pela roupa. Só que os próprios policiais, eles são ensinados dessa forma, né, da fundada suspeita, de aquele que estrutural, institucional. Aquela vestimenta, aquele tipo de tatuagem, aquele tipo de corte de cabelo. Então, eu penso assim, como seria então como o Estado quer colocar um inimigo, um estereótipo de inimigo do próprio cidadão? Como então ele meio que veria o perigo à sua volta, por exemplo? Eles colocam como instituir isso assim, por conta dessa vestimenta, desse corte de cabelo, então o inimigo é esse que você tem que lutar contra. Então, como seria assim, essa forma do próprio cidadão de identificar o inimigo de fato, o inimigo na sua essência? Assim? Então, a gente vai justamente passar a essência do inimigo um pouco depois. Mas essa é uma pergunta que também tem que ser feita, inclusive, como é que nós aceitamos algumas construções que são jogadas na gente com tanta facilidade? Porque com muita facilidade se criou a imagem dos vândalos, a imagem dos baderneiros, a gente percebe a enorme facilidade de se edificar um inimigo e criar uma estrutura legitimante para batê-lo. Como que é feita essa eleição é algo extremamente vago e impreciso. Quase tudo é uma lógica circular. Então, eu acho que a pergunta é por que a gente compra essa lógica circular. É aí que eu queria entrar, Guilherme. Para um policial ou para um militar das Forças Armadas, normalmente é ensinado isso enquanto procedimento. Por quê? Ora, pessoas com determinadas características têm um grau de probabilidade maior de serem nocivos. É o famoso perfil. É o perfil do criminoso. E eu queria que você comentasse isso, porque essa seria a defesa que qualquer policial, qualquer instrutor de polícia, qualquer instrutor das Forças Armadas faria
olha, visto que X% da população carcerária é composta, eu não estou defendendo não, tá gente, mas esse é um argumento que é ouvido. Claro. X% da população carcerária é de negros até determinada faixa de renda, residentes tal local. Logo, há uma probabilidade maior, logo temos que ser mais duros na abordagem com esses indivíduos. Então, por favor. Se você percebe que a realidade operacional está provando por A mais B mais C, que utilizar esse tipo de premissa está criando resultados catastróficos, que isso não está dando certo, é sinal de que isso tem que parar de ser a categoria fundamental. Talvez você possa entregar isso em termos de probabilidade conciliado com algumas coisas e relativizando bastante, mas isso não pode ser a categoria principal, individual, esse não pode ser o ponto, entende? Então, se a realidade operacional está demonstrando que isso não está dando certo, que isso está maximizando os problemas ao invés de minimizando, então é sinal de que é preciso retirar isso, ou ao menos tirar enquanto categoria fundamental, que é categoria fundamental atualmente. Né? Eu acho que essas questões do inimigo postulado pelo Estado é uma forma também de desviar a atenção da população para quem são realmente os verdadeiros inimigos, porque a gente julga muito a classe baixa, né, a classe proletária, mas a classe alta também é que realmente domina as questões, não só financeira, e sim do que são as expressões. Olha, essa é uma outra perspectiva que não é exatamente o que eu estou falando, mas está perfeito. É claro, perfeito. Acho que é uma questão assim, de desviar mesmo a atenção Claro. da classe. Certamente. No caso do Jacob, que é um indivíduo que eu coloquei antes, né, no imaginário dele, ele pensa nos grandes terroristas, nos serial killers, nos criminosos econômicos, né? Só que eu estou pegando a palavra inimigo, eu não estou ficando estancado exatamente no que ele escreve. Porque existe esse paradigma do inimigo. É engraçado que esse Jacob, sobre o alemão que eu citei anteriormente, ele é tido como o pai do direito penal do inimigo. O pessoal no direito, o pai, isso é uma piada, porque todos os pensadores trataram, até Aristóteles, em mitos, de Prometeu, enfim. Isso é ancestral, é milenar. E é curioso como alguns restringem muito um paradigma ou uma palavra que pode ser vista por tantos prismas distintos, como colocaram ali. Ele vem da invisibilidade, tive que mudar um pouco o que eu falei. Por exemplo, algum indivíduo bem tecnicista do direito pode pegar alguma coisa que eu falo, não é exatamente isso, porque na linha tal, eu estou tentando apresentar estruturas maiores. Então, toda e qualquer perspectiva que vocês quiserem introduzir, vocês, por favor, introduzam. Né? Então, eu só queria passar agora para alguns outros, que eu só consegui falar um pouco do Rousseau e um pouco do Hobbes, né, que nem estava nos slides, mas o Fichte elenca o rótulo de inimigo para certos grupos, em particular os assassinos, os irrecuperáveis e traidores. Então não é qualquer um. Excluindo da seara penal, levando ao direito administrativo, enfim. Aqui o principal, ao abandonar um contrato de cidadão, perdem-se integralmente os direitos de todos os desertores. De novo, abandonou o contrato. Mas o que é abandonar o contrato para vocês? Quando alguém abandonou o contrato? É quando alguém empurra o outro? É quando alguém dá um tapa no outro? É quando alguém mata o outro? É quando alguém mata 20? O que é isso? Né? Então, em Kant, não deve ser tratado como pessoa aquele que se recusa a participar da vida comunitária, que vai configurar um indivíduo uma ameaça à paz e à segurança da coletividade. Eles precisam ser priorizados. Então tem a ver também, voltando para aquela unidade, né? A gente tem que priorizar essa unidade. E aí, sobre essa unidade, sobre essa segurança da coletividade, que é sempre algo grande que se coloca, né? Se legitima tudo. Guilherme, eu pensei aqui no direito, no jurídico, hoje, antes de conceder o habeas corpus, a liberdade condicional, aí vem essa questão se o indivíduo ele está apto Isso é uma piada. a voltar. Isso é uma piada, porque... Se ele não... Será que ele... Será que vai delinquir de novo? Será que... ele não apresenta ameaça à sociedade? Não, isso é uma piada. Então volta. Se apresenta ameaça à sociedade, fica aí. Agora mudou um pouco, mas antes seria mais ou menos assim, não sei quem vai progredir de regime,
Então vamos conversar com um profissional da psi e fala aí, profissional da psi. Ele vai voltar a delinquir? Aí o cara faz um exercício de futurologia. Isso. Futurologia. E aí, pautado na periculosidade. E aí e muitas vezes, em alguns casos, dificilmente o cara vai falar não. Isso aí não vai voltar não. Difícil esse profissional da psi bater e falar não, isso aí não volta não. Porque se voltar ele morde a língua. Né? Então, o rapaz... Isso, em termos de direito penal clássico e em todo termos de doutrina, isso é uma piada. Porque não pode ser pautado nessa futurologia. Como assim? A gente vai pegar uma bola de cristal, ele é um mago, ele é o quê? Esse aqui ele não vai delinquir. E algumas pessoas criticaram o rapaz que matou a namorada em Vila Velha, a Conchada. As pessoas lembram que a juíza, né, deu o alvará para ele sair, né? Ele concedeu o habeas corpus. Baseado também de que ele não apresentaria perigo à sociedade. E aí as pessoas começaram a criticar, mas como não? Ele matou a menina e você está falando que ele não apresenta. Então, lembrei disso aí, dessa questão, né, que vai para os dois lados. Então, só sintetizando, eu tinha muitas citações aqui, o Davi, até agradeço o Davi, ele fez eu cortar várias, porque não daria exemplo. Então eu resumi aqui também de acordo com o que está nos meus livros. Né? O inimigo, uma vez que tenha transgredido o contrato social, ele vai deixar de ser membro do Estado e vai estar em guerra contra o Estado e tem que ser destruído. Isso é Rousseau, Rousseau vai falar isso. Você vê que é um pouco radical, ó. Ou muito radical. Ele não é cidadão mais. É muito radical. Ele vai ter que ser destruído. Ele transgrediu o pacto, né? Eu que quero esse transgredir, né? O FIT, aquele que abandona o contrato de cidadão, perde integralmente todos os seus direitos. Também é radical. É só uma atenção agora aqui, ó. Os dois primeiros, o Rousseau e o FIT, eles vão ser entendidos como mais radicais. O Jacob vai falar, esses aqui eu não vou acompanhar. Hobbes e Kant, ele vai achar mais razoável. O que o Hobbes vai falar? Em caso de alta traição, castiga-se o criminoso e não mais como sujo. O Hobbes, apesar de ele ser radical em alguns aspectos, ele é mais moderado em outros. Em casos de alta traição, não é qualquer coisa. Não é qualquer crime. O Hobbes, inclusive, ele, depois eu me adentro mais nele, né? Mas ele coloca em uma parte do Leviatã que o justo e o injusto ocorre depois do pacto, porque antes do pacto não há que se falar em justiça e injustiça. Então tudo vai ter a ver com esse pacto e se existe uma traição grande a esse pacto. O Kant, que rejeita o Estado comunitário legal, vai se tornar um inimigo, também mais ou menos moderado. Então Jacobs vai pegar esses dois e vai trabalhar com esses dois. Alguns dizem que ele recusa os dois primeiros, mas é claro que eles não bebem dessas fontes, né? Não é uma recusa radical. Aqui uma citação de Locke: a violência do membro conduziria a um estado de guerra, que legitimaria, isso é, tornaria razoável e justo eliminar a fonte do perigo, ou seja, aquele que ameaça a segurança do inocente, devendo essa segurança ser priorizada em detrimento do agressor. Então, sob essa perspectiva, né, a gente pode e deve erradicar a existência animalesca e lesiva desse ser carnívoro, desse ser que ele só conhece a força bruta, que ele não entende a razão. Ele tem que ser obliterado, ele tem que ser destroçado. Um adendo. Vocês lembram quando eu falei de teoria da guerra justa na aula sobre Cícero? Todos esses autores que o Guilherme está trabalhando também têm teorias de guerra justa. O Hobbes, o Locke, isso que ele está fazendo é basicamente expor digamos que uma parte específica da teoria de guerra justa, que é a guerra do Estado contra os seus próprios membros, contra os próprios cidadãos. Então a gente percebe que o Locke ele vai romper com algumas coisas, mas não totalmente, né? Ele não é tão bonzinho quanto alguns pensam. Enfim, aqui na essência do inimigo, quanto ao da Taruna, eu acabei falando antes da pergunta, né? Ele vai falar que tem raiz no direito romano, né? Sendo proveniente desse as demais subclassificações do hostis. Os romanos entendiam inimigos como inimigo pessoal. O político seria o hostis. Então tem uma diferença entre o inimigo pessoal e o político. Então esse que eu me referi é um inimigo declarado como tal pelo poder primitivo, que vai ser abatido pelo poder primitivo. No passado era assim denominado pelo Senado, em situações excepcionais, quando apresentava um comportamento nocivo e prejudicial à República, né? Aí tem o problema do nocivo, do que vai ser o prejudicial. E como eu falei daquela retórica da necessidade, sempre se criar uma necessidade,
Então eu tenho uma pergunta. A necessidade, ela se confunde com legitimidade? Acabou já saindo aqui que não se confunde, mas vocês podem discordar disso. Se eu demonstro para vocês uma necessidade de se abater a algum inimigo, alguma existência, se eu tento provar para vocês que é necessário, isso é sinônimo de que é correto, ou de que é bom, ou de que é justo, ou de que é belo? Quem acha que não? Quem acha que sim? Eu falei que eles eram participativos. Então aqui tem uma citação do Miller, de Marie Miller, que ele, numa obra do princípio da não violência, né, ele vai falar, olha, necessidade não equivale à legitimidade. Na República de Platão, Sócrates fustiga o sofista que engana o povo, denominando justo e belo necessário. Porque não viu, não é capaz de mostrar aos outros como a natureza do necessário difere na realidade da do bom. Porque, olha só, se nós entendermos que uma necessidade valida uma ação, então daí é muito fácil, daí é só instituir uma necessidade. É só eu convencer vocês de que existe uma necessidade de eliminar o Yuri, porque ele está crescendo em termos de criminalidade, está ficando cada vez mais perverso. E se vocês acreditarem nisso, pronto, já instaurei uma necessidade e agora vocês estão com o desejo de conter essa emergência, de conter esse perigo. Se a gente entender isso, fica muito complicado. Mas também é complicado achar que a necessidade não tem nenhuma relevância, né, com o que vamos fazer. Também é complicado. Até porque isso vai contra também a questão do próprio contrato, né? Porque se for observar a questão da necessidade individual, cada um vai ter um tipo de necessidade e como vai se aplicar isso no Estado, então, diante do contrato? Seria mais o bem total, a necessidade principal, eminente, né, em comum entre todos os cidadãos, né? Então, realmente a questão da necessidade e da legitimidade não tem como. Eu não sei se você falou nesse sentido, mas isso também é uma crítica ao próprio contrato, à própria ideia de contrato. Isso pode ser instrumentalizado como uma crítica à própria noção de contrato, contra a fragilidade e limitações do mesmo, enquanto tal. Então, uma suposta necessidade de matar, ela afasta o mandamento de não matar? Guilherme, deixa eu te perguntar, essa questão dessa necessidade de matar, por questão de justificar, né? Isso tem alguma coisa a ver com legitimar essa questão da pena de morte? Claro. Porque, tipo assim, a necessidade de Claro. matar o professor porque ele está acabando com a gente. Claro. Viu como eles me amam? O pessoal mais técnico, eles vão distinguir, vão falar que esse tratamento ele não dá uma pena, ele dá uma medida de segurança. Porque a pena ela vai pressupor outras coisas, e inclusive por a probabilidade, essa medida de segurança está preocupada com outras categorias, com o futuro, com o que está por vir. Mas, na verdade, no fundo é tudo pena, isso é uma divisão infantil. Então, sim, tudo que você falou, certamente. Né? Não sei se você entendeu o que eu... O problema que esse Miller vai colocar, né, é que quanto mais a gente racionalizar essas violências, mais violento nós nos tornaremos. Porque se existe uma violência que é legítima, se por exemplo for uma resposta do outro, então é só eu falar que a minha foi a resposta do outro. Que por sinal é uma resposta a uma outra violência, que é uma resposta a outra violência, e assim a gente vai legitimar uma espiral de violência. Talvez a gente tenha que olhar todas as violências como uma certa, como ilegítima. Não que é claro que será impossível modificá-las, mas já olhá-las com uma certa legitimidade. Por exemplo, no meu imaginário, na minha cabeça, se alguém, por exemplo, me agride, ainda que eu esteja em legítima defesa e eu revide, eu posso até, em legítima defesa, agir e depois voltar para casa, não correr nada. Mas na minha cabeça eu vou encarar essa violência minha, ainda que com uma resposta, como legítima. Porque toda violência, para mim, ela comporta uma certa legitimidade, ou ao menos nesse contexto que eu estou colocando. Talvez a gente devesse começar a olhar mais as violências como legítimas, ao invés de tentar legitimá-las. Porque se a necessidade ou outras coisas tornam ela válida, a gente vai estar sempre tentando racionalizar. E a gente vai estar sempre tentando criar estruturas gloriosas e bonitas para parecer louvável essa nossa violência.
E isso nós fazemos o tempo todo. Até porque é duro admitir que nós estamos errados, né? Então muitas vezes a gente tenta forçar um raciocínio para parecer que a nossa violência foi boa, foi justa. Guilherme, vou te fazer uma pergunta que uma outra aluna me fez na aula sobre hobbies. Ela não está presente aqui hoje, mas eu acho que é uma pergunta bem interessante. Se não é o Estado que garante a nossa segurança, quem é? Então, o Estado garante a nossa segurança? Porque se, ao garanti-la, ele acaba maximizando, como eu disse, toda a sorte, danos, dores e sofrimentos, ele não está garantindo. Mas ele está garantindo a segurança de alguém. De quem que ele está garantindo a segurança? Não é a segurança de todos. O Estado não reflete a segurança de todos, mas sim de alguns valores eleitos internos, né? Então, para esses valores eleitos internos, o Estado é maravilhoso. Por exemplo, alguns indivíduos do nazismo achavam aquilo o supra-sumo da felicidade, aquilo maravilhoso, eles estão dentro daquilo, né? Então, quando você pergunta se não é o Estado que vai garantir, eu me pergunto se realmente o ponto de partida está correto e em que termos ele está correto. Eu comentei com alguns aqui, eu tenho um colega da Bolívia, ele está concluindo a tese de doutorado dele, que é absolutamente inovadora na Bolívia. Ele está estudando várias tribos em termos sociológicos, criminológicos, filosóficos, políticos, antropológicos, e alguns desses agrupamentos ele coloca como que a noção de coerção é totalmente distinta da que nós temos hoje. Nós temos a noção de que sem coerção o pacto não vai ser cumprido. O pacto ele se torna conselho, se torna sugestão, que é preciso ter um poder para fazer valer aquele contrato. Em algumas sociedades isso não existe, esse é um imaginário que nós tomamos como verdade universal, mas é uma construção humana de algum momento extremamente limitada. O problema é que nós construímos todos os nossos sistemas e subsistemas em cima dessas premissas, muitas delas ligadas ao contratualismo. E se isso está equivocado, acaba que muitas das nossas categorias atuais estão equivocadas. Por exemplo, a guerra de todos contra todos do Hobbes, ela está correta? Será que era esse inferno? Alguns colocam o raciocínio do Hobbes como dedutivo em alguns aspectos, e isso me parece absolutamente equivocado em alguns termos. Ele, de modo bem geral, resumindo, ele vai colocar que no estado de natureza refletia a desordem, que era uma insegurança muito grande, e essas condições terríveis levariam os homens a se agrupar, a criar, se envolver com esse contrato e criar uma entidade que resguardaria eles em termos de segurança e tudo mais. E é tudo muito estranho, porque eles seriam homens egoístas, né, que não acreditariam muito nos outros. Qualquer um pode ser um inimigo potencial, mas acreditaria dar todo o poder para uma entidade que poderia até matá-lo. O indivíduo não acredita no seu próximo, mas ele vai acreditar em dar todo o seu poder a uma outra entidade. Não faz muito sentido. O Hobbes ele fala de uma igualdade perfeita, natural, muito bonita, de que se eu sou um pouco menor que alguém, em contrapartida eu sou mais inteligente, ou então eu sou maior, mas sou e o outro é mais inteligente. Enfim, ele fala que tem uma certa igualdade das pessoas. De modo que se eu guerrear com alguém aqui, se eu disputar aquela garrafinha bonita com o Davi, a chance de cada um pegar é 50%. Se eu voar em cima dele, cada um tem metade de chance de ficar com a garrafinha. Você não tem a menor chance? Mas aí depois da aula a gente vai fazer isso. Mas aí olha só, já que a probabilidade é mais ou menos 50%, né? Será que eu iria realmente guerrear por uma porcaria ali, sendo que tem outra aqui? Eu tenho uma aqui, ou então está longe. Será que eu vou guerrear com ele para conseguir algo, arriscando a minha própria vida, por besteira? Tudo leva a crer que essa guerra de todos contra todos é absolutamente esquizofrênica. Se havia guerra, o que havia, é claro que também havia a paz e não era essa desordem toda. A única forma de tornar não esquizofrênica a cessão de direitos ao Leviatã, essa cessão total, uma entidade que pode inclusive matar esse indivíduo, esses que cederam o poder, essas condições antes fossem um inferno, fossem horríveis. E aí ele saca esse coringa, que é a guerra de todos contra todos. Está pronto, antes era um inferno. Só faz sentido se antes for um inferno. Então tá bom, o inferno era a guerra de todos contra todos. Então, isso pode até
nos remeter à realidade de alguns grupos, de muitos, mas certamente não a verdade universal enquanto sociedade. Todas as sociedades, todas as pessoas viviam uma guerra de todos contra todos. E aí já começa a fluir a estrutura de pensamento dele. Muito do que ele coloca é um certo fascismo. Em alguns momentos ele revela que ele não tem muita certeza sobre algumas coisas. O problema é que se cai algumas coisas, como a guerra de todos contra todos, cai tudo. Cai tudo. Ainda que ele coloque como uma possibilidade, são possibilidades que, se retiradas, fazem desmoronar todo o edifício de pensamento dele. Tem muitas incongruências. Essa tese desse boliviano, que eu comentei, que eu espero ter acesso a ela logo, é um verdadeiro estancamento ao Hobbes, centenas de páginas de estancamento ao Hobbes, com dados da realidade, né? Então, professor, mas nessa questão desse autor, do Hobbes, ele considera como qualquer ameaça. A ameaça, para ele, justifica, né, uma atitude. E para esse boliviano, essa tese de diversidade? Não, então, o Hobbes, nem toda atitude, por exemplo, os delitos, crimes de alta traição, eles vão permitir um tratamento diferenciado. O Hobbes é mais moderado. Se o indivíduo ele fez algo que é contra o pacto, mas algo pequeno, algo que realmente não mostra que ele saiu do pacto, não tem problema, ele vai ser tratado como cidadão. São só as coisas muito grandes que teriam um tratamento diferenciado, não mais como súdito, né, mas como inimigo. Mas o que esse boliviano vai demonstrar é justamente, ainda bem que você perguntou, que pode ter ficado claro para outros, é que a coerção, que é uma categoria fundamental do nosso pensamento, não é tão fundamental assim em outras sociedades, em outros contextos. Aqui a gente pode pensar que eu só não vou pegar aquela garrafa dele porque existem algumas sanções e algumas coisas. Em alguns locais não é por causa disso. É porque o indivíduo não se sente bem com isso, ou que por convicções morais, por toda uma ética. Será que porque na Bolívia, por exemplo, existiam civilizações um pouco mais civilizadas do que as que colonizavam no Brasil, os índios, por exemplo? Eles tinham outra cultura, outra maneira de se relacionar, diferente dos tupi-guaranis, das civilizações influenciadas pelos clássicos. Então, eu não colocaria como mais civilizadas. Eu acho que a gente... Civilizadas, eu acho que, em verdade, a gente acabou negligenciando tanto do que era diferente da gente, que a gente acabou suprimindo algumas coisas que poderiam, por que não, aparecer. Eu acho que isso é um fenômeno mundial, essa vitória desse imaginário hobbesiano, não que leram Hobbes, claro, o pessoal, mas esse imaginário do Estado forte, que é o Estado capaz de conter essa violência entre os contratantes. Isso foi vencendo e foi engolindo alguns outros imaginários que poderiam hoje vigorar, mas que não vigoram ou pulsam muito, de modo muito frágil. Eu acredito que seja mais uma questão de encapsulamento do que uma questão de uma formação que não existiu. Eu acho que isso foi sendo suprimido. Quando você fala em buscar assim, ninguém é melhor que todos são cidadãos, eu vejo assim um pouco buscar o equilíbrio nessa fase, que é Hobbes, né, que fala isso. E, só que hoje a gente não tem buscado equilíbrio, simplesmente tem naturalizado as questões que acontecem, como por exemplo, esqueci o nome dele, que colocou essa trouxa de sangue e a gente passa do lado e naturaliza. Quando você falou do outro slide em relação a quando você justifica a necessidade de matar, acho que fica mais natural ainda para as pessoas viverem isso. E realmente não é. Que, por exemplo, essa semana eu li um livro que Cláudio Brinco, o nome da pessoa que escreveu. Então, assim, quando você consagra uma faca, vamos colocar em termos religiosos, né? Quando você consagra uma faca a Deus, você tem direito de matar aquela pessoa com a faca? Então, assim, não é natural, independente da sua concepção. Então, o que deve se procurar entre os cidadãos é o equilíbrio, exatamente, porque todos são iguais perante a lei, né?
teórico. Mas quando a gente naturaliza, a gente quer sempre ser melhor do que o outro. Então nada justifica o ato de um erro, nada justifica esse erro, tanto quanto do inimigo, né? Se ele é radical ou não, se é terrorista ou se é só um menor que roubou alguma coisa. Então é o equilíbrio de... Então, talvez, envolvendo essa tese na Bolívia, talvez algum desses grupos tenham um pensamento próximo do que você expôs, que não é o imaginário dominante. Né? Entende? É uma autonomia do bem pelo bem, da prática, pela ética, por ela própria. E que às vezes os indivíduos nem veem como bem ou como algo extraordinário, é simplesmente como natural, entende? Porque muitas vezes envolver muito, estou fazendo bem, estou fazendo algo glorioso, a gente acaba caindo nesses problemas, né? De repente, vamos falar, por esse bem, a gente precisa acabar com aquele indivíduo que é uma ameaça. Enfim, primeiro eu preciso tentar minimizar a coerção como categoria fundamental, que é o que o Hobbes faz, que é o nosso pensamento dominante, que parece que não está dando muito certo. Aqui só alguns exemplos, né? Estou fazendo necessidades, que o Patriótico Ético foi aprovado nos Estados Unidos em 11 de setembro, que ele legitima a tortura, ele permite afogamentos forçados, privação do sono, enfim, ele permite muita coisa. Tudo isso em termos legais, legalizado. Tem a nossa lei do abate, que determina fim dos meios coercitivos legais, se legitima a classificação da aeronave como hostil, que ela pode ser destruída. Ela vai estar sujeita a medidas de destruição. O que é isso? É uma questão de No início da Copa, quem observou a presidenta Dilma, ela autorizou a lei do abate, né, dos jogos. No caso, uma aeronave desconhecida viesse. Isso aí eu confesso que eu não me atentei a isso não. Mas que essa lógica e esse raciocínio é extremamente presente, sim, então não me escanta em nada. Isso são procedimentos emergenciais de guerra, uma lógica de inimigo. Mas não é uma lógica de cidadão, é uma lógica de inimigo. Então, a visão que vigora, né, isso inclusive nos remete a esse imaginário do Hobbes, isso que a gente está falando agora, é a guerra com pressuposto e possibilidade do mundo. É guerra mundo. Então, é a guerra contra as drogas. É a guerra contra a pobreza. Vamos acabar com a pobreza. É guerra contra a pobreza, que muito facilmente se converte em guerra aos pobres, em guerra aos drogados. Guerra contra a criminalidade. Vamos combater os menores. Tudo é guerra, é combate. Né? Vamos guerrear contra a criminalidade. Então, voltando ao que eu tinha falado um pouco antes, esse tratamento de exceção, de guerra, é comum na América Latina, é a regra. Esse DPI, direito penal do inimigo, sempre foi usado, sempre foi aplicado aqui. Os teóricos, os professores famosos de cátedra, eles escrevem centenas de páginas de que isso é uma contradição em si mesmo, que todo direito penal tem que ser para o cidadão, e falam que isso nunca pode ser aplicado no Brasil, mas isso é aplicado todos os dias. Aqui o direito penal do inimigo sempre foi a regra. Sempre foi a regra. O direito penal não é para o amigo. Aqui ninguém... Enfim. Então, a nossa academia ainda é muito conservadora em questões de atingir a realidade. Por isso que o que é um espanto, né? Porque nós temos a polícia que mais mata no mundo. Então, nós deveríamos ser mais críticos. A América Latina, de certa forma, ela é mais crítica do que alguns pensadores da Alemanha, justamente pela nossa realidade operacional. Porque aqui, dialogando com a realidade, a gente percebe que esse imaginário não está dando muito certo. A gente percebe como que o sistema penal está crescendo. A gente percebe como que o direito penal ele só está matando e destroçando mais vidas. Ele chega assim atrasado e piora, e bagunça as coisas. Ele chega atrasado e bagunça as coisas, piora. Então, se em alguns países postulam perspectivas garantistas e tentam minimizar um pouco o poder punitivo, mas ainda com discursos legitimantes, muitos grandes da América Latina, eles começam a pensar algo um pouco mais radical, uma cultura radical, parar de ficar tentando legitimar o poder punitivo. Depois, no final da aula, eu vou tentar fazer uma escala para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Então, eu vou passar agora para o inimigo no pensamento do Carl Schmitt.
que talvez tenha uma visão muito ruim dele, né? Ele reativou essa distinção amigo-inimigo na justificação do nazismo, então ele é um cara muito querido. Mas ele vai ser fundamental para o nosso pensamento contemporâneo. Alguém que vocês trabalharam, no Schmitt? Então, olha só, o Schmitt ele vai estabelecer uma linha de raciocínio a partir do caso extremo. Então, as esferas da vida, segundo ele, vão apresentar alguns extremos antagônicos. Assim como a moral seja pelo bem e o mal, o estético pelo belo e o feio, o econômico rentável e não rentável, a política poderia ser traduzida por esse binário amigo e inimigo. E ele fala que ao longo do pensamento político, muita gente escreveu, né, sobre o pensamento político, mas não se preocuparam em explicar, em falar do conceito de político. O que é o político? E ele vai buscar esse conceito, essa ideia, tendo em vista o caso extremo. O que vocês acham que é esse caso extremo que ele está falando? Na política, o que seria esse caso extremo? O caso extremo para ele seria a guerra, que é sempre uma possibilidade real. Não é algo bom, mas está sempre em vista, uma possibilidade que nunca pode ser perdida de vista. Ela seria a constatação mais explícita, mais exacerbada da inimizade. Né? O inimigo seria a negação do amigo. É uma forma de ver as coisas que ele vai colocar. Então é tendo essa oposição, tendo em vista essa oposição que vai emergir esse amigo-inimigo. Então, de acordo com isso, intuitivamente ou não, vocês acham que a guerra para ele é encarada como regra ou como exceção? Acho que não é, porque se ele coloca dois pontos, amigo e inimigo, quando houver amigo, haverá inimigo, então a guerra. Então, é uma forma de ver as coisas. Ele vai entender que é totalmente a exceção. Ele vai falar que justamente é o caso extremo. Que é diante do caso extremo que nós vamos agir com... Deixa eu passar aqui. Que é somente diante do caso extremo que nós vamos agir de modo não pacífico. Só quando essa oposição surgir, ela não é uma oposição tão simples, ela demanda um extremo e um outro. Entende? Então, se for possível evitar a guerra, ótimo, mas ele tem sempre em vista essa oportunidade. E aqui, vocês vão ver isso mais pra frente, mas aqui que dá pra gente ter um certo debate, se eles se interessarem por isso. O Jacobs, ele vai usar o direito penal do inimigo, usar o direito, para criar um tratamento do inimigo. Então é dentro do direito, procedimentos emergenciais de guerra para abater, para obliterar o inimigo. Já o Schmitt é algo fora do direito, que ele vai falar que o ordinário não pode regular o excepcional. Então a guerra para ele está em um outro cenário. E a gente tem que ver qual faz mais sentido, vocês estão entendendo? Então aqui uma citação do Schmitt, ó. Quem é o inimigo para o Schmitt? Ele é precisamente o outro, desconhecido. E para sua essência, basta que ele seja, num sentido especialmente intenso, existencialmente algo diferente e desconhecido. De modo que em casos extremos seriam possíveis conflitos com ele, que não podem ser decididos nem através de uma normalização geral, nem através da sentença de um terceiro não envolvido. O que é essa normalização geral? Pode ser a lei, e nem um terceiro não envolvido, que seja mais ou menos imparcial. Porque acho interessante aquela parte que tem em casos extremos sejam possíveis conflitos com ele. Eu acho que a partir daí a gente pode entender também por que o inimigo é a classe baixa. Porque é uma classe possível de conflito. Se você for entrar em conflito com uma classe alta, vai ser um conflito extremamente complicado. Principalmente porque a classe alta que é rentável para o Estado. Como é que você vai entrar em conflito com uma classe que te beneficia? Então eu acho que a classe baixa, o menor em conflito com a lei, o traficante, são os inimigos porque elas são possíveis de ter um conflito. Então, o interessante de tudo isso, desse paradigma do inimigo e outras coisas, é que ele explica muita coisa. Você vai saindo daqui, talvez você leia uma notícia, veja a televisão, e isso não remeta ao que nós estamos falando. Entende? Não é algo longe da gente. Pelo contrário, é a nossa realidade, é a realidade latino-americana.
Os jovens de periferia, os rolezinhos, os shoppings, né? Sim, claro. É uma situação que já está levando como sendo inimigos do shopping center, Claro. várias lojas. Claro. Então, posso passar? Então, o que essa situação mostra? Ou seja, o caso extremo não comportaria solução em nada aí, nessa normalização geral entendida antecipadamente. Então, ele vai falar, o ordinário não pode reger o extraordinário. Então, como direito, não pode reger situações extraordinárias de exceção. Então, um é incompatível com o outro, como um amigo é incompatível com o inimigo. Então, onde evapora o estado de direito, emerge o estado de exceção. Tem uma parte que ele escreve onde acaba o estado de direito, aparece o estado de exceção. Mas quem que vai decidir quando vai acabar o estado de direito, para começar o estado de exceção? Para a gente poder usar os procedimentos emergenciais de guerra. Quem que toma essa decisão no estado? Seria o soberano. Então, inviabilidade do direito de lidar com o extraordinário, com a guerra, a partir da normalidade ou legalidade. Então, seria um perigoso estado de exceção. Quem decide sobre ele é o soberano. Mas como que o soberano decide? Com base em quê? E é arbitrária essa escolha? Como que o soberano decide? Agora a gente vai suspender as nossas leis, suspender tudo, e agora estamos no estado de exceção. Vamos obliterar quem quisermos. Bora, gente. Tem a ver com aquela retórica da necessidade, de uma emergência, de um perigo, de um grupo que ameaça, de ter uma fissura à lógica da unidade, que essa unidade tem que ser protegida, defesa da sociedade. É engraçado porque tudo isso, toda essa retórica é a retórica do Ministério Público atualmente. É exatamente o que o Ministério Público utiliza, até quando vai na imprensa, e o indivíduo pergunta e o promotor vai falar isso, vai falar algo relacionado. Vocês percebem como que isso se relaciona com as outras aulas? O conceito de soberano sendo formado ali na Idade Média, o conceito de soberania com Baudin, a autoridade do soberano, a legitimidade dele, os outros autores, os contratualistas, tentando formular quem era o cidadão, quais são os direitos do cidadão, preservação do próprio corpo, preservação da propriedade. É óbvio, alguém vai ficar de fora. Então eles criam o Estado, a nossa concepção do Estado, dizendo, olha, o Estado é isso aqui. Colocam tudo dentro de uma caixinha e falam, o que estiver fora da caixinha é isso que o Guilherme está falando hoje. É o inimigo. A gente sente isso, eu sinto isso nas audiências. E aí, quando o que está fora da caixinha começa a atingir dentro da caixinha, são os soberanos. Exatamente. A guerra, no caso. Ou a perda do processo. Exatamente. E para usar a analogia dele, quando isso acontece, de vez em quando aquilo que está fora da caixa incomoda tanto o que está dentro, que é necessário ceder alguns direitos. E aí o que o Estado, o soberano, como é que eles fazem? Eles cortam a pontinha do dedo para preservar a caixa inteira, para preservar a cabeça. Por exemplo, no último seminário, em Linhares, eu usei uma citação de um magistrado, Carlos Valores. Eu comentei que os direitos humanos, atualmente, eles são uma esmola, que se concede, quando se concede, né, de modo muito simbólico. Uma sociedade que não aprendeu a conceder nada, porque tudo tem seu preço ou precisa ser trocado. Então é meio que uma esmola. Para não ter uma ruptura radical, o pessoal de fora não se revoltar, e para os de dentro também insatisfeitos não se revoltarem, a gente concede algumas migalhas, Mas essa postura que vem do magistrado, é nítido. Numa audiência, eu que sou já escolada, já todo mundo sabe o negócio de processo comigo mesmo, é nítido como que juízes fala declarado isso para você. E te faz te sentir assim. Você se sente a pior pessoa do mundo ali naquela audiência. Sendo que você já entra sabendo o que ele te fala. Olha, quem vai ganhar é ele, tal, capital. Não vou nem contar o que eu já vi, porque senão eu já estou inventando. Não, tudo que você fala, meu filho, assina embaixo, quer ver? Se eu soubesse que você diria a última frase que você falou, eu teria dado uma aula sobre direito esportivo. É forte. Então, pessoal, seguindo aqui... Não, conta a história. Então, o que esse inimigo ameaça? Né? Nas estruturas do Carl Schmitt, e que vai ameaçar para ele a forma de existência de um determinado povo, que não vão ser todos, né? Mas alguns, em virtude de sua própria existência. Então, logo ele ameaça a Constituição em sentido absoluto.
é uma fissura à unidade política do povo em questão. Sendo que quando ele fala desse povo em questão, a gente sabe que não é o povo mesmo, são alguns. Tudo for uma ameaça a alguns é considerado inimigo. Esses alguns que mandam são os amigos do poder. Tem o poder, né? Esse negócio que a Carla falou aqui, você está aqui, mas quem vai ganhar é ele, nós já sabemos. Eu lembro de uma história um pouco engraçada, né? Quando eu era criança, minha mãe ia brigar uma coisa comigo, e eu queria me explicar, ela, epa, o seu direito começa quando o meu acaba. Quando é que o dela vai acabar? Ela é mãe, né? Então a gente vê isso na justiça também, porque o juiz, ele tá ali, né, para mediar, vamos colocar essa situação. Mas desde o início, todo mundo já sabe quem é que vai ganhar a situação. Isso, inclusive, me lembrou isso que eu coloquei aqui, não é? Onde evapora o Estado de Direito, vai começar o Estado de Exceção. Onde acaba aqui o Estado de Direito, Começa a exceção. Mas então para o Schmitt, o Estado, olha que maluco. O Davi falou que vocês são muito questionadores e que vocês vão me perguntar o porquê. Mas eu não sei o porquê, eu quero que vocês me expliquem, porque eu nunca entendi. Então, para o Schmitt, o Estado não tem uma Constituição, ele é a Constituição. Então, quem ameaça o Estado vai ameaçar ela, né? E se for ameaçado, deixaria de existir ordem. Se a unidade for abalada, acaba que a segurança é prejudicada. Então, ele vai falar que é a Constituição que nos confere vida. Nós somos a partir dela, nossas vidas individuais só existiriam depois dela, em função dela, né? Então ela não deve ser, ela é. E nós somos em função dela. Então isso, pra mim, parece muito... Mas é assim que funciona. Sim, mas porque ela tem o poder. Claro, mas acreditar, né? acreditar que... Porque ela não tem opção. Eu acho por isso que a gente acredita. Acredita não, obrigado, né? É impressionante como está alta. A Constituição parece que é uma entidade mística, transcendental, a qual devemos nossa paz e defesa. Eu lembro do Leviatã. É o próprio Leviatã, né, no caso. Então, o soberano seria, por excelência, o guardião da Constituição. E se a Constituição está tão elevada, e o soberano é o guardião da Constituição, o soberano fica muito alto também. Parece em alguns momentos que é até uma estratégia para elevar o soberano. Como não dá para falar agora que o soberano é representante de Deus ou algo assim, né? Se coloca, olha, a Constituição é algo muito grande e a gente seja alguém vai proteger ela. Quem está protegendo ela também é grande. Lembra da aula sobre Locke? É o fiel depositário. A aula do Rousseau também. Ou igual ou maior, né? Tá no nível igual ou assim. Você falou, acho que foi na última aula também, Davi, que existem as leis, todo mundo tem direito, mas na verdade todo mundo tem que ficar lutando, as minorias têm que lutar. Então tem sempre que ter um elemento ali, um projeto ali, para que ele tenha força naquele direito ali. Porque no geral todo mundo tem direito, mas na realidade não tem, porque tem algo acima protegendo. A Constituição é papel, por exemplo. São palavras que podem não se exteriorizar. O Estado é fictício. É por isso, é uma entidade retórica. Por isso que existe lei sem força de lei, existe o Estado. E vice-versa. E existem coisas que não são lei, mas que têm força de lei. Enfim. Continuando aqui, então o soberano, né, que vai decidir o estado de exceção, sobre quando que termina o estado de direito. Né? Então como que ele vai fazer isso? Ele decidiria ouvindo a própria Constituição, atendendo esse chamado, suspendendo o direito e as ordens constitucionais para salvar da ameaça inimiga. E isso está cada vez mais esquizofrênico. Ele ouve esse chamado que emana da Constituição. Ele atende uma voz que provém dela. Então ele conheceria a Constituição, ele conheceria o modo de vida a ser protegido, conheceria o inimigo, ele conheceria tudo. E ele decidiria com grande maestria. Esse soberano é quase um lado. Ele ouve a Constituição para saber quando a Constituição está ameaçada e para defender a Constituição, ele suspende a Constituição. Então, isso vai ser explicado que essa decisão não é arbitrária, justamente porque ele ouve esse chamado, porque ele ouve de acordo com ela, ele conhece tudo e assim ele decide. E parece extremamente arbitrário. Mas ele vai falar que não é arbitrário por conta disso, porque ele atende uma voz que provém da própria Constituição. Você consegue perceber como normal? Mas não é a nossa voz. Então. Mas não é a minha voz.
E se bobear, nem é. Assim aconteceu com o Dom Pedro I, né? Discorra sobre o Rubens. Discorra sobre. Ele, na história, fala, né, que ele fizeram a Constituição, ele foi e deu um tranco lá que ela não deveria ser de acordo, porque tinha inimigos políticos. Então ela não poderia ser para todos. Por esse termo. E aí? Na época do Dom Pedro I, houve a Constituição, né? Formularam a Constituição. Mas essa Constituição não teve vida, porque ele extinguiu a Constituição porque ele tinha inimigos dentro do Estado. Dá para ver uma tração paralela, né, com essa questão. E isso daqui, embora que já falou no Schmitt, isso é usado como retórica a todo momento, porque no fundo isso é uma forma de você validar, de você conferir uma aparência lógica, não é tão lógica no caso, mas você conferir uma aparência no sentido a uma vontade ou a um desejo que antecede o próprio discurso. A gente percebe que o discurso é só uma capa retórica para preencher um desejo e um poder que são anteriores. No caso, o desejo e o poder eles antecedem a justificativa para tanto. Em muitos casos. Né? Então, esses discursos de legitimação do poder punitivo, eles vão se amoldando ao longo da história. Então mudam os discursos, mudam as roupagens, mas a lógica, né, continua basicamente a mesma. Então a gente talvez devesse repensar que nós entendemos como Estado através de outras categorias fundamentais, que não, por exemplo, a coerção ou a segurança de poucos em detrimento da segurança de todos. Então tem uma pergunta nos slides anteriores que eu acabei me fazendo, tipo, eu, Estado, sou o povo. Estaria correto isso? Porque é a partir disso que muitos vão desenvolvendo outros pensamentos. Mas e se isso não for realmente assim? Né? Então nós precisamos urgentemente de um outro padrão de racionalidade, um outro paradigma, uma outra forma de se pensar, não reproduzindo acriticamente algumas coisas que são jogadas para a gente, que são sustentadas pelas agências de reprodução ideológica, para a gente conseguir construir algo fora do quadrado em que nós estamos inseridos. Porque se nós seguimos construindo sistemas e subsistemas em cima de premissas furadas, é óbvio que as coisas não vão dar muito certo. Já vi outra metáfora do soberano falar que ele era o Estado. Claro. Muda, os discursos vão se mudando. A vontade geral é o Estado. Claro. Tinha até uma citação sobre isso, mas que eu acabei retirando. A gente está sentindo. Então, esse é o último slide. Beleza. Esse é o último slide. Então, eu vou tentar só pontuar onde estariam algumas estruturas de pensamento. Aqui algumas escalas de crença. A crença no Estado como unidade política necessária. Aqui eu não tenho um pincel, mas se eu desenhasse aqui, desse uma linha, no topo a gente poderia colocar aqueles que acreditam demais no Estado, que acreditam demais nessa entidade como necessária para nos proteger. Se não for Estado, será quem? Precisamos do Estado. E aqui nós vamos descendo. Aqui você acredita um pouco menos nessa entidade, temos pessoas que não acreditam em nada, temos indivíduos anarquistas que vão tecer críticas muito boas. Nós temos uma espécie de crença na punição, né, como categoria fundamental na manutenção dessa unidade, que também eu poderia fazer uma linha similar a essa, e teriam pessoas em diversos pontos. Eu gostaria, se eu tivesse mais tempo, de apontar onde exatamente estariam localizadas algumas estruturas de pensamento, mas isso não vai ser o essencial. Temos, mais precisamente, no direito penal, a crença na pena. No direito penal, por exemplo, como superação da barbárie, ou então uma própria crença na pena, como se Deus pena. O quanto você acredita que a pena vai resolver os nossos problemas. Nós temos pessoas que acreditam demais, que são os punitivistas. Nós temos pessoas que acreditam um pouco menos. Alguns intermediários mais maximalistas, alguns aqui um pouco mais minimalistas. Nós temos lá embaixo os abolicionistas que não acreditam nada nisso, eles acham que tem que abolir, eles acham que somente maximiza e agrava todas as sortes de danos e problemas, dores, sofrimentos. Eles acham que não serve para nada, que estiver atrasado, que o efeito preventivo é uma piada, que a ressocialização não se vislumbra na realidade, que é um dado retórico, enfim. E se a gente fundir, essa daqui eu só não vou fundir todas porque eu teria alguns problemas.
Mas se eu fundir a crença, por exemplo, na pena, no direito penal, e a crença no Estado, como unidade política, colocar um em cima do outro aqui, no topo, nós teríamos, posso colocar o outro também, no topo nós teríamos o quê? Teríamos um Estado forte hobbesiano. Nós teríamos o Hobbes, por exemplo, que parece ser o imaginário dominante, o pensamento sedimentado, que se reflete na dogmática jurídico-penal. Os autores que mais influenciam o direito penal são Hobbes e Kant. Para mim, Hobbes. Não tenho dúvida que Hobbes seja de longe o que mais influencia, porque ele influencia já o nosso imaginário, ou melhor, estruturas levantadas pelo Hobbes. Não exatamente o Hobbes, não que tenha lido a obra dele, mas enfim. Parece que é o sedimentado, que é o que vigora. E para nós é difícil pensar fora desse quadrado. Eu explicando para um colega sobre a tese do meu amigo boliviano, ele não entendia, mas como assim? O que eles faziam quando alguém acabava matando o outro? Tem um caso que ele falou que eles conversaram, fizeram uma reunião. Uma reunião? Como assim? Matou o outro? Para nós estamos tão presos em certas categorias que para nós é sobremaneira árduo pensar fora desse quadrado. Foi tão forte o vento nesse sentido que é muito difícil para a gente pensar fora disso. Mas é a única solução, porque não dá para persistir produzindo e reproduzindo as mesmas estruturas. Todos os avanços da dignidade e dos direitos eles se deram contrários à expansão punitiva. Os piores aqui no topo são os que querem a expansão punitiva junto com a expansão do Estado, conferindo mais poder ao Estado para criar mais deles e conferir mais poder punitivo. São os que vão aplaudir discursos de massacre, são os que quando invadirem os morros e massacrarem, morre todos os dias, morre pobre todo dia por tiro, pela polícia, enfim. São os que vão aplaudir, são os que vão falar, é isso mesmo, é para isso que o Estado precisa ser forte, para proteger a gente desses seres estranhos, desses seres feios, que não nos representam, parecem uma ameaça ao nosso modo de vida, ao nosso modo de ser. Né? Então, o que acontece? O garantismo, por exemplo, tem um texto muito bom que o Davi escreveu sobre os linchamentos, que foi bastante compartilhado. Muitos de vocês devem ter lido, né? E se eu fosse colocar ele em uma determinada... Nada disso é algo exato, não sei quem está aqui, mas dá para ter uma boa ideia. O do Davi certamente seria uma estrutura garantista. Seria uma estrutura legitimante do poder punitivo, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, ele fala, não pode linchar, mas o indivíduo pode ser processado, o indivíduo... Enfim... Ele está conferindo legitimidade ao poder punitivo do Estado, mas com algumas coisas, segundo alguns axiomas, algumas regras de observância, alguns procedimentos, não é de qualquer jeito. Tem que ter um devido processo legal, tem que ter as nossas regrinhas. Então é uma estrutura intermediária, porque ainda vou mais na parte da punição, isso não é exatamente necessariamente ligado ao Estado, enfim. Então ainda é uma estrutura intermediária. Tem alguns indivíduos que eles vão se posicionar muito mais abaixo nessa escala. E para esses indivíduos, as estruturas de cima geralmente são tidas como ingênuas. Assim como para o Davi, um indivíduo punitivista que lincha é tido como ingênuo, porque está mais acima nesse punitivismo em outras esferas, um indivíduo que está abaixo vai entender essa estrutura como ingênua. Então, um dos pontos negativos é que esse garantismo, ou melhor, essas estruturas intermediárias, muitas vezes elas não dão conta de uma ruptura radical. Elas acabam se tornando muito simbólicas. Elas vão colidem com alguns pontos, mas elas acabam reproduzindo muitos dos pontos. E aí essa mudança acaba que não se exterioriza de verdade, acaba se tornando muito simbólica, não consegue uma ruptura radical, fica preso ainda a premissas equivocadas. Qual é o ponto positivo? Como uma premissa, como uma estrutura intermediária, é mais fácil dialogar com a base e com o topo. Se ele conversar com indivíduos punitivistas, se ele escrever para indivíduos punitivistas, explicando seus pontos, os indivíduos podem até desculpa dar, mas eles vão entender. Agora, a diferença de categorias do topo e da base é algo tão discrepante, é algo tão diferente, que o próprio diálogo muitas vezes se torna impossibilitado. A visão de mundo, a compreensão de realidade é totalmente distinta. A compreensão sobre a problemática do poder e sobre as arbitrariedades dele advindas são totalmente distintas. Então,
ainda que ele tenha alguns problemas, essa estrutura intermediária talvez ainda seja a melhor forma de se dialogar e de se tentar modificar algumas coisas. Questões? É isso. Crises existenciais. Nessa questão que você fala de escala de crença, parece que é o exército à frente do conflito, que gera que na verdade quem gera o conflito não é a classe subalterna, né? Porque querendo ou não, nós estamos abaixo daquilo que a gente possa imaginar. E aí a pena é maior, a punição é maior e a unidade política é maior. Então, assim, parece ser um exército à frente de um conflito que talvez seja até difícil de imaginar. Para a gente, talvez por não ter ataques tão grandes também, como terroristas, inimigos tão grandes assim. Mas e as coisas que nós colocamos aqui que naturaliza, como eu falei antes, um menor infrator, um assassinato, um estupro, a gente vê como algo assim, pequeno. Então não precisa muito de algo, de um exército realmente à frente para combater. Parece um pouco assim, o exército está na frente. Porque esse exército no raio só vai piorar as coisas, né? O que vai fazer? Já chega atrasado. Bom, vamos ver se tem alguma questão. Aberto por baixo. Eu lembrei aqui, né, o 2, a crença na punição como categoria fundamental à manutenção dessa unidade. O que fazer com um sujeito que causa um dano ao outro, se não puni-lo, levá-lo à prisão, guardá-lo? Para que o contrato social seja preservado. Né? O que Uma fazer? espécie de mal pelo mal, algo repetitivo, que o Zaffaroni fala que isso é uma, esse professor argentino, isso é uma corte, ele fala que isso é uma loucura que dominou. Se essa porque não vai restaurar a ordem virtuosa. Então, acredita nessa forma. Você não vai contemplar justiça com isso. Você, ou então se for um assassinato, a pessoa reaparece. Se for uma pega do objeto, o objeto volta e outras coisas. Lembra aquilo que eu falei numa das aulas, que justiça é uma coisa e pena é outra? Pena, direito penal. Bom, e aí, muito curioso, só queria fechar com isso, né? É porque a gente pode traduzir como uma espécie de religião algumas coisas. Por exemplo, na pena, na punição. Os judeus penam, os judeus punição, mas é engraçado que são justamente os indivíduos que não acreditam nisso, que são chamados de fundamentalistas, de extremistas, de malucos. Os indivíduos que creem bastante na punição como forma de solucionar conflitos, que creem bastante em estado forte, são vistos como saudáveis, como é isso mesmo. Enquanto que essas posições mais críticas são vistas como posições levianas, como posições de pessoas não muito refletidas, que não estudaram bastante, o que é até curioso, né? Parece claro que o extremo está nesse estado forte. Ninguém acredita muito nisso, que a realidade internacional demonstra que é um completo fracasso. Então, como que a gente acredita, como alguns acreditam muito em algo que a realidade operacional demonstra que é um completo fracasso? Por que as estruturas mais abaixo, intensas no Estado, no poder primitivo, por que elas são vistas como ingênuas? Né? Porque, e é curioso, só mais um comentário, que mesmo uma posição mais intermediária, como a do Davi, é vista e enxergada como uma benevolência exacerbada. Então, se os indivíduos não dão conta nem da crítica, como é que eles vão chegar na crítica da crítica? E aí é que está muito complicado, nós ainda estamos muito atrasados, especialmente em termos de filosofia política e em termos de Estado. Não existe não existe nada sensacional que modificou nos últimos 100 anos em termos de Estado, em termos de filosofia política, em termos de Estado moderno, enfim. A tese desse boliviano, ele aborda, por exemplo, o Estado plurinacional, só que ainda é um pouco tímido. Mas, bom, esses foram alguns pontos que eu achei que seriam merecedores de introdução, né? Mais algumas questões. Gera uma imagem perversa.
Futuro. Bom, só, palmas para ele.